Comenta Fundo. Comenta Fundo é um quadro, pessoal, que vocês colocam tickers de um fundo imobiliário nos comentários e aquele que tiver maior quantidade de curtidas é o escolhido. E esse, o Comenta Fundo aqui, o vídeo foi postado sábado de manhã, era para ter saído sexta-noite, eu esqueci de publicar após o processamento do YouTube. Acontece isso nas melhores famílias, né? Mas saiu sábado de manhã, deu uns bons acertos, e o Comenta trouxe aqui o comentário do Luiz Carlos Barbosa Santos. Bom dia, gostaria de ouvir seu comentário sobre o IRDM11. E, ó, legal, 20 curtidas. Mas me chamou a atenção o seu complemento no comentário. Tem caído muito, tanto o rendimento quanto o valor da cota. Obrigado. De nada. Vamos lá falar para o Luiz Carlos e para todos os outros 20 que curtiram esse comentário. Na verdade, 19, porque um fui eu. Todos os 20 que curtiram esse comentário sobre o IRDM11. Antes de tudo, aqueles dados iniciais dele, aqui eu pego a tela do Fundos Explorer, 90 centavos por cota foi o último dividendo, dá 0,99%. O valor patrimonial dele está R$ 93,00, vem caindo esse valor patrimonial, aí eu vou mostrar para vocês, está dando um PVP de 0,98%. A taxa de administração dele é 0,17%, a taxa de gestão é 0,83%. Se você somar, taxa de gestão e administração é 1% ao ano, sobre o valor de mercado. A data base de proventos dele é o 7º dia útil e a data de pagamento dele é o 12º dia útil. Realmente, como, eu esqueci o nome do amigo, deixa eu voltar, Luiz Carlos falou, eu peguei aqui dos últimos 12 meses, o IRDM vem caindo 16%, verdade, vem caindo bastante, mas já teve pior, a mínima foi 89, ele está em 91, mas vem caindo, tem razão, vem desvalorizando, perdendo valor, perdendo preço no mercado. E também eu trouxe os proventos para ver se realmente ele vem caindo os proventos. Você pode ver que os 3 meses de deflação, é isso, a gente vai ver a carteira já já, vocês vão saber disso, caiu, mas no último mês ele já começou a recuperar os proventos. Esse último provento de 89 centavos, que arredondou para 90 centavos, já foi uma recuperação. Aí, se a gente olhar nos últimos 12 meses, ele pagou 14,49%. Comparado ao IPCA, que foi 5,60%, ele pagou quase 9% a mais do IPCA. É um bom. Mas eu considero o IRDM middle risk e mais próximo de high yield, diferente do REC R11. Vou mostrar isso por quê também. O valor patrimonial por cota dele também vem diminuindo. Aqui não dá para ver os números certinho, mas já foi 98 e atualmente está 93. E essa queda se deve porque desvalorização dos ativos que ele está investindo. E a gente vai ver isso. A carteira dele, do fundo, está com 68,93% em CRIs, 23,73% em fundos de investimento imobiliários para giro. Eles têm essa diferença. E tem 4,8% que eles chamam de fundo imobiliário renda fixa. Vou explicar mais para frente a diferença desses dois tipos de ativo. Então, eles têm uns fundos que ele investe para giro mesmo, que é um forte da casa, girar bem tanto CRIs quanto fundo imobiliário, e ainda estão com 2,54% de encaixa. E falando de indexadores, eu vou ter que desaparecer um pouquinho aqui, 56,98% da carteira é indexada ao IPCA. Por isso que sofreu os rendimentos daqueles 3 meses consecutivos de inflação. E enquanto quando a gente pergunta CDI, é apenas 12,44%, percentagem do CDI, que é o caixa, que está 2,54%, e GPM tem 2,06%, e tem também pré-fixado e GPDI, menos de 0% para cada um. Mas vocês podem ver que majoritariamente a carteira é indexada ao IPCA. E para o IPCA, eles pagam um prêmio de IPCA mais 8,46%, para o CDI mais 5,38%, é uma taxa boa em cima do CDI, mas olha, é só 12% da carteira. O que está no caixa está rendendo 99% do CDI, e o IGPM mais 9,49%, também é uma taxa muito boa, mas é um percentual pequeno do patrimônio, e tem um pouquinho de CRIs pré-fixados, rendendo 12% ao ano, que hoje está dando menos que a Selic. Mas isso não significa que vai ser ruim, que é ruim para eles. Vamos dar uma olhadinha na DRE. Na DRE, vocês podem ver que realmente, aí vamos ver por que o rendimento caiu. Em julho e agosto, eles estavam tendo mais de 45 milhões de receitas.
E com a queda das correção monetária, que caiu de 8 milhões e 7 milhões para 3 milhões, e em novembro a correção monetária foi apenas 1 milhão, isso derrubou bastante o rendimento. E já em dezembro já houve uma recuperação. A correção monetária veio 7 milhões. E já veio um dividendo meio bem caprichado. Agora, se a gente olhar a linha de negociação de CRIs, a primeira negociação aqui da lista, é a quinta linha ali, eles chegaram em agosto a ter 7 milhões em negociação de CRIs e em julho 5 milhões. Enquanto agora, em dezembro, apenas 1 milhão, porque está mais difícil de girar os CRIs. E quando a gente fala de FIIs, os rendimentos dos FIIs, que de lá em julho eram 12 milhões, nesse mês de dezembro foi apenas 7 milhões. Então caiu. E eles ainda fizeram prejuízo nas negociações. Tiveram 275 mil de prejuízo nas negociações de fundos imobiliários. Venderam com prejuízo. E o resultado do IRDM11 é sempre caixa. E eles distribuem 100% do lucro caixa todo mês. E distribuíram aqui os 32.656.250 reais do lucro caixa. Então, eles não têm problema com contábil, com caixa, eles sempre distribuem 100% do caixa, todo mês. E nem fazem reserva. Aqui são a lista de CRIs, eu não trouxe toda a lista, porque o vídeo ia ficar muito longo. São 3 páginas de CRIs que eles investem, mas vocês podem ver que tem CRIs de vários tipos. Mais para tarde eu vou mostrar para vocês por que eu classifico ele como middle risk. Esse aqui são os fundos imobiliários que eles investem. Aí aqui eu quero chamar a atenção de vocês em alguns pontos. Por exemplo, DEVA11. DEVA11 ele tem na carteira e o custo médio, que é o preço médio de compra dele, está R$ 101,34. E o DEVA11 hoje está abaixo de R$ 90. Eles estão com prejuízo de 10%. E eles têm uma posição relevante, 137 milhões aportados no DEVA11. É muito financeiro que eles têm lá no DEVA11, então estão com prejuízo de 10%. Na verdade, eles aportaram 150 milhões e estão com 137 milhões. Perderam a graninha aí no DEVA11. Ainda tem outros fundos que ele está com prejuízo grande. Olha só o HCTR11. HCTR11, eles têm 55 milhões nele. O preço médio deles, R$ 119. E o HCTR11 está R$ 98. Prejuízo muito grande, uma posição de 55 milhões é relevante. Não seja por isso, gente. Tem também aqui investimento no TORD11. Você está reclamando aí que está perdendo dinheiro no TORD11? Eles têm a R$ 10,47 o preço médio dele nos TORD11. 52 milhões investidos lá. Já estão perdendo quase metade. Mas não perderam metade aqui, não. Vocês estão achando, então, que eles fizeram mal o negócio TORD11? Olha esses dois aqui. No XPPR11, o preço médio deles está R$ 80. Hoje o XPPR está 30 conto. Mais 50% de perda. O ULG, preço médio deles está R$ 98. Hoje o ULG está com preço médio na casa de R$ 45, R$ 46. Também perderam mais da metade. Mas investiram menos, foi 9 milhões no XPPR e 3 milhões no ULG11. Então, se você está com dor de cabeça porque está tomando uns prejuízos aí, fique calmo, até profissionais estão levando prejuízo na bolsa atualmente. Fique tranquilo, eu também estou. Mas agora eu quero falar para vocês sobre CRIs. Os CRIs que eles investem têm uma pegada, alguns high grade e outros high yield. E por isso eu classifico ele como middle risk. Esse, por exemplo, é um CRI que é uma operação junto ao Açaí. O Açaí é o devedor. A taxa IPCA mais 6,74. É uma taxa baixa. É uma taxa baixa. Por quê? Porque o Açaí é uma empresa listada na Bolsa, que tem boas garantias por trás. A operação tem como risco primário o fluxo do aluguel atípico de 17 lojas do atacadista Açaí. Provavelmente isso aqui é ligado ao fundo imobiliário. Adicionalmente, ele conta com a alienação fiduciária de cotas do fundo detentor do imóveis. Então, se de repente der alguma coisa, ele ganha cotas lá do SPVJ. Inclusive, é o fundo que tem as lojas do Açaí, SPVJ11. E ele tem também esse tipo de high yield. Esse tipo de high yield é uma operação do Resort 100. O que é a Sênior e Resort subordinada? A Resort Sênior paga IPCA mais 9. A subordinada, IPCA mais 15,67. São taxas muito altas, por isso é high yield. E essa operação tem como risco um primário a carteira de recebíveis, contrato de compra e venda das unidades residenciais do empreendimento Praia Resort localizado em Porto Seguro.
Gente, praia resort Ondas Praia Resort é de quem, hein? Vocês estão lembrados? Tord 11, hein? Então ele investe lá. A operação ainda conta com garantia de empreendimentos e garantias reais dos imóveis. Então, ele tem esse tipo de ativos pulverizados, que são vários contratos de unidades. Eles chamaram residencial, mas não sei se é residencial, não, esse resort. Mas tudo bem, é hoteleiro, então vários ativos como garantia por trás, que esses contratos podem dar mais problemas, ficar mais inadimplentes. Nessa época, principalmente, essa taxa de IPCA mais 15,67. Vocês imaginam quanto que é os juros que está pagando a galera que comprou a sua parcelinha de resort lá? É bem alto, então pode dar problema. Então ele tem uma parte da cadeira middle risk e outra high yield. E como ele tem muito desse high yield, eu acho ele mais próximo, ele é um middle risk mais próximo de high yield do que quando eu falo que o REC R11 é middle risk, mas eu acho o REC R mais próximo de high grade. Se tivesse uma escala, assim eu colocaria, tá certo? Pessoal, chegamos ao fim do programa. Vou pedindo para vocês deixar aquele like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá na hora de se inscrever, porque vale muito a pena, é muita informação para vocês. E sobre o Comenta Fundo, coloca o ticker aí, ou pelo menos olha os comentários dos colegas e vai lá e curte, para quem sabe o fundo escolhido por você vai ser o próximo que eu comento na quarta-feira. Amanhã não teremos fechamento devido ao Day News Proventos. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Comenta Fundo funciona da seguinte maneira. Vocês comentam os tickers no comentário e aquele que tiver mais curtidas é o que eu escolho. E no vídeo, não de ontem, mas de ontem, porque ontem não teve Comenta Fundo, o escolhido foi VSLH11. Inclusive, o pessoal já cai na queda, né? VSLH11, vamos tentar comentar hoje. Eu fiz um vídeo sobre ele, mas vai mais um complemento sobre ele. Para quem não conhece o VSLH, hoje o vídeo foi focado só no DRE contábil e no DRE caixa. Então, vamos falar sobre o fundo de modo geral, comentar sobre ele. O VSLH, que caiu para R$ 7,03, hoje subiu, né? Acho que estava R$ 7,10 por aí. O último dividendo foi 7 centavos, dividendo de 0,78. Valor patrimonial está R$ 10,42, PVP 0,67. Ele anuncia proventos no 5º dia útil e paga os proventos no 10º dia útil. Nos últimos 30 dias vem caindo aí uma variação de 12,67%, e nos últimos 12 meses vem caindo 27%. Isso vem em virtude da alta da Selic, mas vocês podem ver que acentuou a queda muito grande agora nesses últimos 3 dias. Porém, hoje fechou R$ 7,16, subindo 1,85%. Talvez o mercado exagerou, hoje está mais ou menos se ajustando aí, R$ 7,16, R$ 7,30, porque o provento dele vai vir em torno de R$ 7 centavos, a 1% aguardado. Vocês podem ver, realmente, você ter uma média de esperar um provento do VSLH é muito difícil, porque ele paga proventos baixos, alto, baixo, alto, baixo, alto. Esse aqui é o provento de cada mês dele. Não é constante os proventos. Mas se a gente olhar nos últimos 12 meses, ele entregou bons proventos, 18,51%. Mas aí tem uma observação para a gente fazer. Quando a gente olha aqui os relatórios, o DRE do relatório gerencial, que eles mostram sempre o regime caixa e o regime competência, e nesse vídeo eu vou focar no regime caixa. E vocês podem notar que no final, aqui no canto inferior direito, 22.864.000 negativo. Exatamente, foi o que ele fechou de entregar resultado mais que o caixa. Ele começou o ano com 10 milhões negativos de entrega de caixa, lá no canto inferior esquerdo, vocês podem ver no vídeo, e terminou com 22. Então, durante esse ano, ele entregou 12 milhões e um quebradinho a mais do que o seu resultado caixa, confiando no resultado contábil, que o resultado contábil foi fantástico. O resultado contábil do VSLH foi 47 milhões e o resultado caixa foi 26 milhões. Eles entregaram aí por falta de 38 milhões, mais do que o caixa, mas menos que o contábil. Foi o entregue esse ano. Será que agora, com essa decisão que a gestora teve de não distribuir a mais e para poder segurar um pouco o caixa, prevendo piores tempos que possam acontecer, dificuldades dos CRIs, de modo geral, que nós vamos falar já sobre isso, os dividendos vai cair? A gente não sabe. O mercado acha que sim. Por isso, a cota caiu bastante. Ele hoje está com 83,7% em CRIs, 10% em FIIs e caixa 6,1%. O setor dos CRIs dele, 65,5%, é setor de hotelaria, 13,3% é residencial e comércio, 11,3%, lazer, 3,7%.
As taxas dos CRIs deles são ótimas taxas. IPCA mais um cupom médio de 11,06%. É uma taxa muito boa. IGPM mais 14,19% também é uma taxa. Então, ele é bem high yield. IGPDI mais 8%. A duration, o prazo médio é 4,8 anos, a duration de 2,2 anos, que é uma duration razoável. Quer dizer que recupera esse rendimento, o investimento nesse prazo, se os CRIs pagarem tudo corretamente. O indexado ao IPCA é 77%, então ele sofreu com a deflação. E o IGPM, que também teve uma deflação até mais alta, 20% da carteira dele é IGPM. Cotas seniors, ou seja, são várias cotas pulverizadas, e cotas seniors tem 59%, subordinada 37%, mezanino 21%. Por ter muito subordinado, eu classifico ele ainda bem arriscado. Dando uma olhada no CRIs, no próprio DRA, eles mesmo colocam como é que está a situação dos CRIs. Esses que estão com bola vermelha, que nessa página tem 7 CRI com bola vermelha, e nessa outra tem mais 3, totalizando 10 de bola vermelha e 2 com bola amarela. Significa que eles estão com problema na razão PMT e na razão saldo devedor. Estão, no caso, bola vermelha está com os dois abaixo de 100% e bola amarela está com um dos dois abaixo de 100%. Mas continuam-se todos os CRIs adimplentes. Os fundos imobiliários que ele investe é o lote metro quadrado, que até vai pagar um provento no próximo mês, vai ajudar o rendimento caixa no próximo mês, e o XBXO, que é o fundo que investe no circuito da madrugada, lá no shopping center, lá no circuito da madrugada, circuito de compras, que é a feira da madrugada, lá em São Paulo. Então está com uma posição de 7,85% do PL nesse XBXO, que não gera renda. E o lote metro quadrado vai gerar renda no próximo mês. Olhando diretamente para alguns dos CRIs que ele tem, inclusive o Resort do Lago é um dos que estão com a bolinha vermelha, a gente vê aqui que as taxas são altas, IGPM mais 13 para as cotas sênior e IGPM mais 23 para as cotas subordinadas. E as garantias é cessão fiduciária dos recebíveis, fiança e coobrigação das pessoas físicas sócias. Então, são boas, velho. Alienação fiduciária de cotas da SPE, fundos de reserva equivalente a 3 parcelas de pagamento PMT e fundos de obra. Então, tem algumas garantias caso dê errado. Então, apesar de estar vermelho em alerta, mas ainda tem boas garantias. Já que o JPK A e B, que também constrói hotéis, resorts, no caso agora já é uma obra não em Caldas Novas, mas é uma obra lá no Rio Grande do Sul, em Gramado, tem cessão fiduciária dos recebíveis, as garantias, fianças de pessoas físicas e alienação fiduciária. E aval do Brasil Parques, fundo de obra. Tem também boas, mas estão ainda com carência. Se estão com carência de amortização, estão pagando apenas os juros. Se é IPCA mais 8, está pagando só os 8, o IPCA não. IPCA mais 11, está pagando só os 11, e o IPCA mais não. E com isso, diminui realmente o rendimento. O fundo estava distribuindo o IPCA também, não só o que está recebendo, que é os juros. Então, por isso, agora ele vai distribuir só o caixa, não o que valorizou o investimento dele, mas só o que ele recebeu. Pessoal, esse é o fim do nosso programa. Não esquece de deixar o ticker aí do próximo fundo para a galera comentar, para vocês poderem acessar. Muito obrigado a todos. Deixe aquele like, se inscreva no canal e até a próxima, pessoal. Comenta fundo imobiliário. É aqui explicar como é que funciona esse quadro. Vocês colocam um ticker aí e o ticker que tiver mais curtidas é o que eu faço o comentário. Pode ser Fiagro, Fiinfra ou fundo imobiliário. E o Gilson Martins foi o comentário que teve mais curtidas. E o curioso é que o de baixo também foi sobre o VISC 11. Os dois, tanto o Fábio quanto o Gilson, comentaram sobre o VISC 11, mas o vencedor foi o Gilson Moraes, com 34 curtidas, que recebeu da galera aí as curtidas. Mas eu vou aqui só do Fábio o comentário. Vamos tentar entender o impacto da taxa Selic sobre o VISC 11. Hoje caiu 3%. Realmente ontem caiu 3%. E eu vou responder entre o Comenta Fundo qual é o impacto, que é muito pouco, mas eu vou mostrar qual é o impacto da taxa Selic no VISC 11. Começando aqui, esqueci de colocar aqui, o VISC 11 ele anuncia proventos no último dia útil e paga no 10º dia útil. Ontem fechou R$ 102,28, está dando um PVP de 0,83. O último rendimento dele foi 82 centavos, que dá um dividendo de 0,77.
vocês vão ver que esses 82 centavos é um dividendo mais alto do que eles estão prevendo. Então, muito cuidado olhar apenas esse provento. Ideal olhar o outro. Realmente, ontem a queda foi desastrosa, mas pode-se dizer que voltou ao mesmo valor que estava lá no começo do mês, se a gente olhar 30 dias. Mas a queda ontem foi desastrosa. Nos últimos 12 meses, ele até subiu 2%. Mas esse preço de R$100 no VISC11, eu confesso que eu fico até gostando, porque você olha aqui que a mínima dele, hoje nós estamos mais próximo da mínima das 52 semanas, R$96, do que da máxima de R$113. Então, comprar esse preço e buscar essa máxima num determinado momento de uma melhoria da economia brasileira é bem capaz de chegar. Olhando os proventos dele no longo prazo, você pode ver que era bem constante e com algumas altas. Aí veio toda a pandemia, começou a se recuperar, caiu de novo e voltou a se recuperar os proventos e vem recuperando desde então e cada vez com um provento um pouquinho melhor. Inclusive, no relatório gerencial, eles colocam essa estimativa de distribuição de dividendos. E até gosto quando coloca estimativa de distribuição em vez de botar guidance. Né? Coloca em português, que aí a galera entende melhor. A guidance é que fique entre os dividendos entre 78 centavos e 82 centavos. Esse 85 centavos realmente é devido às vendas de dezembro, de feriados de Natal e coisas assim, mas de esses outros intervalos, realmente, o intervalo de 78 centavos a 82 centavos até a metade do ano é muito bom. Se a gente olhar a DRE deles, de dezembro, vocês podem ver que o resultado foi muito maior do que o rendimento distribuído. As duas últimas linhas aqui. Ele teve um resultado de 17 milhões de reais e distribuiu 15 milhões de reais. Mas ele teve um resultado não recorrente de 3 milhões de reais. Então, eles já distribuíram, já pensando nisso. Então, o resultado por cota foi de 94 centavos e foi distribuído 85 centavos. Guardaram 9 centavos. Tá? Guardando um bom financeiro, inclusive consta aqui. Eles tinham antes 39 centavos por cota não distribuído, acumulado de resultado, guardou-se 9 centavos, agora ele tem 48 centavos. É um financeiro muito interessante, é um caixa para eventuais, para manter uma guidance de rendimento muito boa. Então, acredito que eles vão conseguir fazer a distribuição de acordo com aquele resultado do que eles estão prevendo aqui, entre 78 centavos e 82 centavos. Olhando os ativos deles, a carteira em si do fundo todo, onde consta tudo que ele tem que pagar e tudo que ele tem e tudo que ele vale, de shopping center ele tem 2,8 bilhões de reais. Tem 77 milhões em ativos de renda fixa, que é caixa mesmo. Em cotas de fundos imobiliários, ele tem 2,9 milhões de reais, pouca coisa, mas ele tem aqui obrigações a prazo, 661 milhões de reais. Essas obrigações a prazo, pode-se dizer que dá por volta um pouco mais de 20% do ativo do fundo. Então, o passivo do fundo dá por volta de 20% do ativo do fundo. É uma dívida razoável, bem grande mesmo, mas pode ser que é o que chama atenção, que as últimas aquisições do VISC11 foram muito através de alavancagem. Por isso que esse passivo hoje está em 661 milhões de reais. E olhando o passivo, até fica aqui, esses são os CRIs que foram emitidos para que ele tivesse o financeiro, os empréstimos que ele pegou. E vocês podem ver que apenas 2, que é o Granja Viana, que é CDI mais 1,85, e o Tacaruna, que é 100% do CDI, que são indexados ao CDI. Os outros são todos indexados ao IPCA. Então, logo, o impacto é muito pequeno. O Granja Viana é apenas 6% do passivo e o Tacaruna é apenas 1% do passivo. Então, o impacto é 7% do passivo apenas é impactado com a alta ou a manutenção da Selic, a não queda da Selic. É mais interessante realmente para o VISC11 a queda do IPCA. Quanto menor o IPCA, menos dívida ele tem que pagar. Então, por quê? 68%
É o portfólio Anca, que é uma dívida que ele paga IPCA mais 6,25%. Até é baixo, né? É mais 68% isso, de toda a dívida dele, 447 milhões. Então, se o IPCA é baixo, se somar 68 com 14 com 7, vamos ter aí 89% da dívida é IPCA. Então, para o VISC, menor IPCA, menos dívida ele tem que pagar, mais financeiro sobra para o cotista. Os shopping center que eles têm, eu botei só 2 exemplos aqui. O Prudence Shopping, ele é dono de 100%, 97,2% do Shopping Praia Costa, esse aqui lá em Vila Velha, Espírito Santo, já até frequentei esse shopping. Mas ele tem 20 shoppings espalhados em 12 diferentes estados, que isso faz dele bastante diversificado. Muito diversificado mesmo, tem que tirar o chapéu, mas eu só não gosto disso aqui, porque ele só tem controle de 36% do shopping center. Nos outros, ele é só 64%, ele é sócio minoritário. Eu queria que tivesse controle de todos os shoppings para determinar valor de aluguel, para determinar promoções e etc. Mas é um baita fundo imobiliário com um portfólio tão diversificado como esse. Pessoal, comente aí o fundo que vocês querem para amanhã, que eu faça um comentário. Eu acredito que é bem claro, não faço indicação nem para comprar, nem para vender, mas eu apresento bem o fundo para vocês, falando os principais pontos que eu acho que são necessários vocês ficarem sabendo. Vou pedindo para vocês deixar aquele like e até a próxima, pessoal. Amanhã cedo nós temos os fatos relevantes para vocês. Obrigado e até a próxima. Comenta fundo, aquele quadro que vocês escolhem. Hoje não tem nenhum para vocês escolherem, porque o de ontem vai ser o que eu vou falar amanhã, mas eu quero fazer um comentário só sobre isso aqui. Essa queda de 12,42%, caindo R$1 hoje, o fundo imobiliário VSLH11, o Versalhes. O Versalhes, gente, por que é assim? Já tem um bom tempo que o Versalhes vem distribuindo mais caixa do que o lucro caixa, se garantindo no lucro contábil, como se fosse uma antecipação de lucro contábil eles estavam fazendo. E não foi nesse relatório que eles falaram isso, já estava fazendo isso antes. Nesse, eles apenas falaram, nesse relatório, que a partir de agora não vão mais fazer isso. Vão distribuir somente o lucro caixa. E distribuindo só o lucro caixa, que já foi feito nesse último mês, a distribuição de dividendos foi de 7 centavos. Eu vejo que o mercado está precificando mais ou menos aí, como se 7 centavos fosse 1%. Só para vocês terem uma ideia, eu falei no relatório gerencial que eu fiz sábado agora, eu fiz o último relatório gerencial de dezembro, falei sobre esse fato que está acontecendo com o VSLH. Se você já tivesse antenado e lido o relatório gerencial ou visto o meu vídeo, de repente você ainda tinha conseguido vender acima de R$8. Agora, se você então assistiu esse meu outro vídeo lá em novembro, do relatório gerencial de outubro, olha só o título. Também está distribuindo caixa, porque eu fiz um vídeo do TORD11 mostrando que ele estava distribuindo caixa e fiz também um vídeo do VSLH11 mostrando que ele estava distribuindo caixa. Caixas caixa do patrimônio do fundo, ou seja, além do seu resultado caixa, ele estava distribuindo. Mostrei nesse vídeo aí, lá em novembro, que lá em novembro poderia já estar ajudando vocês a ter suas tomadas de decisões, tá certo? Pessoal, daqui a pouco os vídeos com os proventos. Muito obrigado a todos. Deixa o like, que esse programa vale a pena deixar o like. Infelizmente, nem sempre eu posso dar aquelas dicas quentes, porque eu sou, por lei, obrigado a sempre falar só aquilo que pode ser falado em público. Eu não posso dar compra isso, compra aquilo. Mas, realmente, o VSLH, quem vem acompanhando o canal há algum tempo, já desconfiava que poderia acontecer essa queda dos rendimentos, já que ele estava distribuindo mais que o seu lucro caixa. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima. Pessoal, agora nós vamos para o Comenta Fundo. Comenta Fundo eu trago aqui para vocês. Vocês colocam no comentário um fundo hoje, não precisa colocar, né? Porque na segunda-feira vai ser um que nós vamos escolher do sábado. E coloca um fundo aqui, e aquele que tiver no comentário mais curtidas é o que eu escolho. E o que tem mais curtidas aqui é o CPTS 11.
Então, nós vamos dar uma olhada. Muito bom. 42, empatou com o recorde de curtidas que já teve. Então, muita gente querendo saber sobre o CPTS 11. Teve os outros fundos, realmente a quantidade de curtidas foram bem menores. Deixa eu tirar a água daqui, que a Lua está querendo derrubar a garrafa. Então, realmente, a galera está interessada em saber sobre o CPTS 11. E o CPTS 11, que hoje fechou a R$ 79,22. Vamos puxar aqui no Fundos Explorer as principais pontos dele. R$ 79,15. O último rendimento é 58 centavos. Eu vou até checar, porque o Fundos Explorer às vezes erra. 0,74%. Tem um patrimônio bilionário de 2,9 bilhões de reais e a cota patrimonial está valendo R$ 89,93. E o valor patrimonial, 0,88. Se a gente olhar no cenário de 6 meses, a gente vai ver uma variação muito grande de queda. Né? Tava lá, chegou até R$ 93,00 e atualmente ele está a R$ 79,15. Caiu bastante nesses últimos períodos. Se a gente olhar os proventos do CPTS 11 nos últimos 12 meses, são R$ 11,00, equivale na cotação atual um dividend yield de 14. Mas se a gente olhar uma cotação de R$ 100, é um provento baixo. E ele vinha pagando proventos constantes em R$ 1,00, R$ 1,10, R$ 1,10, por aí, até que houve os 3 meses de deflação e isso por isso derrubou a cotação, esses proventos mais baixos anunciados. Por último, o valor patrimonial por cota dele também vem caindo no decorrer do tempo. O relatório do mês de dezembro ainda não fechou janeiro, né? Ele só solta o relatório gerencial depois que sai o proventos. Atualmente, fechou dezembro a 82, agora já caiu bastante depois disso, e o último rendimento de dezembro foi 58 centavos. Realmente o dividendo muito baixo. Me chama a atenção também aqui, a taxa de administração dele é 0,10, mas uma taxa de gestão de 0,15, 1,05%, somando 1,15% ao ano, em cima do valor de mercado, meio alto, 1,15%, sendo que mas não tem taxa de performance. Entre os comentários aqui, a gestão pretende manter a estratégia high grade, então não é só eu que digo que ele tem high grade, mas ele é high grade para mim. Nessa linha, destacamos a alocação no mês de 51 milhões no CRI Vinci Shopping, IPCA mais 7,65. Inclusive, ontem nós falamos dessa dívida, né, do Vinci, né, quando a gente fez no Comenta Fundo. 24 milhões no CRI Red Design Office, de IPCA mais 8,82, um bom cenário de abertura de juros e queda dos fundos imobiliários torna desafiador a realização de ganho de capital pela gestão. Dessa forma, o resultado não recorrente do fundo, ganho de capital com FIIs ou ganho de capital com CRIs, foi próximo a zero no mês de dezembro. Então, eles só estão recebendo agora o normal, sem conseguir girar a carteira. E sem girar a carteira, o rendimento cai um pouquinho. Mas ele tem uma média de 98 centavos por cota por mês, que é uma boa média. Movimentação na carteira, normalmente eles giram 600 milhões. Mas girou só 227 milhões foram adquiridos, a uma taxa de IPCA mais 7,36 média, e vendeu 110 milhões a uma taxa de IPCA mais 7,46. Ele vendeu a taxa mais alta e adquiriu a taxa mais baixa. É um caso a se pensar. Já em fundos imobiliários, eles têm um resultado não realizado, em CRIs, eles têm um resultado não realizado de correção monetária de 3,5 milhões, que equivale a aproximadamente 11 centavos por cota. Muito bom, né? Se girar, pode destravar isso aqui. Porém, quando a gente fala de resultado não acumulado com cotas de fundos imobiliários, eles têm 30 milhões lá, ou seja, fundos imobiliários que eles compraram e estão abaixo do valor que comprou, 30 milhões de reais de prejuízo. Isso equivale a 97 centavos por cota, um provento de prejuízo. Alocação dos ativos. Vai ter um gráfico mais para frente, então agora eu vou deixar para ver o gráfico ali na frente, para mostrar para vocês sobre o Capitânia.
Só chamar a atenção que ele já... ali é o número de investidores do FIX. Eu ia falar do o número deles. Aqui os dividendos distribuídos. Você pode ver que 2022 eles fizeram a melhor distribuição de dividendos do que... Aliás, 2021 fez a melhor distribuição de dividendos que 2022. Pouca coisa, mais distribuiu melhor. Porque a inflação foi mais alta, ele tem muito IPCA. E o melhor dividendo dele foi 2016, que também foi quando a inflação foi mais alta, 2015 e 2016. O que eles geraram? Que são os CRIs que eles compraram. Você pode ver que são CRIs todos com boas garantias, né, com bons devedores de modo geral. E o CRI que eles venderam mais high yield. Aqui, grupo GPA, não, o grupo GPA é high grade também, high grade, BTLG é high grade. Realmente trocaram 6 por meia dúzia menor, pode-se dizer. A taxa de aquisição 7,36, esse aqui a taxa de aquisição era 7,19, mas na marcação do mercado estava rendendo 7,43. Compraram 27 milhões de TRX na oferta, compraram 14 milhões de VVCO11. Esses 14 milhões, VVCO11 é o antigo XTED11, que está literalmente sem receita. Mas se eles compraram na emissão, porque eles compraram aqui o 14, né? Compraram na emissão, eles estão com um bom lucro. Se você ver aqui o VVCO11, deixa eu ver se o Google traz, ele está 8,64. E ele foi vendido na emissão por volta de R$ 7,20. Então, na hora que liberar as cotas, eles vão ter um bom lucro, só não tem liquidez nesse fundo para conseguir vender tudo de uma vez. E vender o BTLG, que a posição adquirida via incorporação, eles venderam, e venderam o TRX, que é a famosa flipagem, né? A arbitragem. Venderam no mercado TRX para comprar 11 para comprar o 15. Entre os fundos imobiliários, vamos ver o resultado do DRE dele. O resultado do DRE do CPTS 11, lá em julho, 40 milhões, 38 milhões, setembro, 47 milhões, outubro, 37 milhões, aí veio esses aqui caíram bastante, e dezembro, 23 milhões. Então, o resultado foi muito sofrível nesse período aqui. Então, e se a gente olhar o resultado em si aqui, vê uma recuperação daqui para cá, mas provavelmente mês que vem não vai conseguir fazer giros, aonde ele fazia muito negociação de CRIs, ele fazia muito resultado e ele teve nas negociações foi prejuízo. Nas negociações com CRIs eles tiveram prejuízo. Aí nesses 2 últimos meses, então talvez melhore o resultado por não negociar tanto e ter o resultado. Pode ter um resultado melhor? Sim, porque a inflação está mais alta. O período de deflação nele demora 3 meses para bater. Ele sofreu. O dividendo dele sai na semana que vem. Olhando o tipo de CRIs que ele investe, a gente tem do setor logístico e industrial 31,1%, shopping center 17%. Muito exposto a esses dois. Aí tem aqui o setor de varejo, setor comercial, hospital, residencial, infraestrutura educacional. Mas a maior exposição, realmente 50%, é logístico industrial e shopping center. A taxa média de aquisição é IPCA mais 6,53. Eles colocaram agora a marcação ao mercado, marcando a mercado é IPCA mais 7,33. É uma boa taxa. E isso são 72% da carteira. Tem agora 1,2% em CDI. CDI mais 3,5% está marcando o mercado CDI mais 3,83%. E 26% da carteira é fundo de investimentos imobiliários, que estão aqui do lado, os fundos de investimentos imobiliários. A carteira de crédito dele, aqui de modo geral, ele põe para o segmento. É uma carteira bem vasta, bem diversificada. E a carteira de FIIs,
Maior posição, GTLG11, é um fundo que não paga tão alto dividendo. HSRE também não paga tão alto dividendo. TRX paga um dividendo médio. HBRH dividendo baixo. New L paga dividendo baixo. GURB11 paga dividendo de vez em quando, tem vez que não paga. SPVJ dividendo baixo. GALG dividendo razoável. EVBI dividendo baixo. Quasar Agro dividendo baixo. Então, assim, as maiores posições deles são tijolos, fundos imobiliários de tijolos, e os dividendos são baixos. Dentro dos fundos imobiliários, eles estão muito expostos a contratos atípicos, 40%, de papel apenas 7,85%, e fundos com contratos típicos, 49%. Eles estão com pouca coisa em fundo imobiliário de papel, né, gente? Pouca coisa, 6,75% em fundo de CRI, 4,93% em híbrido, que tem alguns CRIs na carteira. Aqui, algumas operações que estão em andamento, que eles estão girando, e são essas que eles vão adquirir. Aqui, exemplo de um CRI deles. Esse CRI do Campinas Shopping, da Virgo, também é lá do VISC11, né? É do VISC11. Paga IPCA mais 7,66. A operação possui um risco, como risco Campinas Shopping, que até então fazia parte do portfólio do BR Malls, em razão da aliança ser controlada pela controladora do Parque Dom Pedro, principal shopping de Campinas, se fez necessário a venda do Campinas para que a fusão entre as duas empresas fosse aprovada pelo CAD. A compra do shopping ficou dividida da seguinte forma: 55% do VISC, XPML e MOL. Desse, o único que realizou a alavancagem para aquisição foi o VISC. Então, o VISC 11 tem os CRIs o CPTS tem os CRIs do VISC 11. E assim vai outras alavancagens que tem também. Outras alavancagens que também tem. Pessoal, esse é o nosso Comenta Fundo que eu trouxe aqui para vocês.